Muito bem, é nóis, pessoal. Boa noite, gostaria de saber se estão me ouvindo, ou se tá barulho, ou se tá baixo, como é que tá. Então as pessoas que puderem ajudar aí, fala, Wagner, estou te ouvindo, ou então, Wagner, não estou te ouvindo, para eu saber como ninguém fala. Ok. Obrigado, Alan, obrigado, Marcão. Muito obrigado, gente, boa noite. Como a Andréa falou, no Rio de Janeiro foi uma bênção, foi maravilhoso. O povo maravilhoso. Não é à toa que o símbolo dessa cidade é Jesus de braços abertos. O povo realmente recebe a gente de braços abertos. Tá alto pra caramba, alguém falou aí. O Joster, ok? Vou falar mais baixinho aqui. Mas, gente, vocês viram assim, a Andréa falando aqui, a gente gosta muito do... Eu sou apaixonado pelo corporativo dessa empresa. Sabe? Tem o Ronaldo, Martinelli, Tony... E aí você vê o Dr. Degivaldo, a Alda, a Andréa. Então, dessas pessoas, se eu colocar em ordem, assim, as pessoas que eu mais amo, acho que é o Ronaldo, o Martinelli e depois a Andréa. A Andréa, né, a gente atura. Essa mulher tá maravilhosa, gente. Cada vez os treinamentos dela tão melhores. Então, você, menino que está na sala, participa amanhã também. Como ela falou, é um treinamento muito legal. Não é uma coisa fechada para mulheres. Não é isso? Mas ela vai falar de técnica exclusiva para as mulheres, para que realmente as mulheres possam conquistar um espaço que elas merecem. Ok, gente? Aqui alguém falou que está gostando do livro. Muito obrigado. Então agora, gente, vamos trabalhar. Não sei quantas pessoas já assistiram o UFC. E é legal que tem no UFC, gente, tem esse cara aqui, Bruce Buffer. Eu até li o livro dele, que é muito bom, por sinal, conta um pouco da história dele, como ele conseguiu ficar um homem milionário com uma frase. Não é hora de contar sobre isso, em outro capítulo eu falo sobre isso. Mas ele ficou milionário com uma frase, mas eu gostaria que você pensasse na frase que ficou famosa, que esse cara, ele fez essa frase, hoje o mundo todo, mesmo quem não é apaixonado por luta, conhece essa frase. Quando ele pula, aqui alguém está falando que luta, quando ele pula, fala ele, né? E ele grita, It's time! É muito legal, gente. Os lutadores falam que só esse It's time, ou seja, chegou a hora, é agora, essa é a hora, já pilha os caras. Deixa aquela adrenalina que ele já quer sair na porrada. É muito legal o jeito que esse cara anuncia que vai começar um espetáculo. Então, eu coloquei a foto dele. Depois que eu li o livro, eu gostei mais ainda da história desse cara, mas eu coloquei a foto dele porque eu gostaria que você começasse a pensar nisso. It's time. Eu acho que chegou a hora da gente começar a falar agora com letra maiúscula. Chegou a hora da gente colher os frutos que nós merecemos. Chegou a hora de a gente mostrar para o mundo que a gente veio para fazer um trabalho sério, responsável, e não estamos aqui para brincadeira. Nós podemos nos divertir nesse processo, ok? Nós nos divertimos muito, mas nós somos muito sérios naquilo que nós estamos falando. Chegou a nossa hora. Chegou a hora de você que está aí me ouvindo começar a ganhar dinheiro de verdade, dinheiro de gente grande. Chegou a hora de você mostrar a sua liderança. Chegou a hora de você mostrar para todos os seus amigos que existe uma pessoa que está disposta a ajudá-los a também a realizar os sonhos deles. Chegou a hora, pessoal. Nós nos preparamos, nós vamos aprender muito ainda, ok? Nós não estamos falando que nós vamos ganhar dinheiro amanhã e ponto final. Mas chegou a hora da gente começar a ganhar dinheiro de gente grande. Então eu quero deixar bem claro, nós vamos aprender muito no processo. Hoje, o que nós falamos hoje, a linguagem que nós adotamos hoje para o segmento de marketing multinível, não é a mesma linguagem que nós adotávamos há 3, 4 anos. As coisas mudaram, tá bom? Hoje nós sabemos que as apresentações online, elas estão reunindo muito mais pessoas do que antigamente a gente reunia em todas as apresentações presenciais juntas. Quantas vezes a mesma empresa estava fazendo apresentação em São Paulo, Curitiba, Espírito Santo, em Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, seja onde for, juntava no mesmo dia da semana, todo mundo fazia a apresentação daquela empresa. E aí juntava, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, juntando todas as salas. Hoje faz uma conferência online e dá 3, 4.000 pessoas. A linguagem é outra, as coisas mudaram, tá bom? E provavelmente vai mudar mais para frente. Então nós vamos nos adaptar, nós vamos aprender. Mas nesse processo de aprender, está na hora da gente ganhar dinheiro. Está na hora da gente mudar o discurso, sabe? Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. A gente fala, eu vou pegar leve, não sei o quê. Não, a gente pega leve com o convidado, mostra para ele, fala, às vezes é complicado a gente colocar numa tela assim, você vai ganhar 300 mil reais quando acontecer isso. Claro que isso assusta o convidado, mas nós temos que estar preparados para ganhar 300 mil reais. Você tem que ser uma pessoa pronta, de cabeça, para viver uma vida de alguém que ganha 300 mil reais por mês. E isso, gente, não é uma suposição, não é utopia. Isso é uma realidade aqui nessa empresa. Então, comece a acreditar nisso. Fala, então, beleza, chegou a hora. E quando nós acreditamos nisso de verdade,
Você já começa a agir como se ganhasse 300 mil reais. Eu não estou falando que você deve agir comprando carrões por dia, mansões, não é isso. Mas estou falando de mentalidade. Você já tem uma mentalidade de empresário. Hoje, pessoal, nós vamos falar especificamente de você ter essa visão de empresário para com a sua equipe, ok? Mas comece a acreditar nisso. Chegou a hora. Não é, a empresa não talvez, não é um se, um quem sabe. Essa empresa é uma realidade. Som? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo que sumiu o negocinho aqui? Som? Som? Então, obrigado, Kleber. Aqui não estava barrinha aqui. Obrigado, Marcão. Obrigado, Dizeu. Então, gente, isso aqui não é uma possibilidade, não é um talvez, um quem sabe, ou então fala, Jesus, misericórdia, espero que dessa vez aconteça. Não! A Boulevard Mundi é uma realidade, pessoal. Quem estava no Rio de Janeiro ontem, sábado, viu o que aconteceu. As palavras do presidente ali. O presidente, ele demonstra uma calma. Eu sei que para quem é muito pilhado, quem é 220, assim, às vezes fala, Jesus, o que será que esse homem tomou? Mas é o jeitinho dele. Sabe, ele é calmo e ele mostra, ele fala, olha, pessoal, de todas as pessoas que ficaram inconformadas com a TI, com o que aconteceu, ele falando, ok? Ele falou, eu sou a que mais ficou inconformada. Porque ele investiu uma grana, ele estava ali, era a figura dele que estava aparecendo, e ele não estava gostando do que estava acontecendo, só que ele deixou bem claro. Falou, não vim para brincar, vim para fazer história nesse país e no mundo. Então, pessoal, acredite nisso. Eu sei que muitas vezes a mente do ser humano ela é generalizadora. Tem pessoas que, por causa do passado, acham que todo empresário do multinível é igual a alguns que passaram. Não começa a generalizar. É muito perigoso quando nós generalizamos. A semana passada nós falamos um pouco sobre isso, ok? E isso é postura de perdedor. Quando a pessoa fala, tá todo mundo sem dinheiro, ninguém empresta, sabe? Só tem isso, só tem aquilo. Desencana disso, pessoal. Pensa assim, se você fosse o dono da empresa, você não ia querer fazer um negócio sério, maravilhoso, honrado e que possibilitasse a milhões de pessoas viver uma vida em abundância? Então eu tenho certeza que você ia querer isso. Então existem pessoas que querem isso também. E Ronaldo Garcia é um desses, ok? Então, deixando a frase do Bruce Buffer aí pra gente. It's time! É a nossa hora, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui que eu vou falar de alguns passos pra gente detonar aqui. Primeiro deles, gente, paixão. Eu vou pedir para vocês, sim, eu sei que muitos, eu não vou falar 100%, mas mais de 90% das pessoas que conhecem a Boulevard se apaixonam. Se apaixonam pelo produto, se apaixonam pelo palestrante, se apaixonam pelo marketing, se apaixonam por tantas coisas. É maravilhosa essa empresa. E é uma característica de vencedor. Então, o que significa assim, estar apaixonado pela empresa? O que significa isso? Eu fiz questão de falar sobre isso, gente, porque quando a gente está apaixonado, não sei, dos meninos que estão na sala, eu sei que tem meninas também, mas a Andrea fala com as meninas, eu falo com todo mundo, tá bom, gente? Ok. Mas os meninos, quando o menino está apaixonado, ele não fala mal da esposa dele, da namorada dele, da noiva dele. Sabe? Ele fica lá, ele dá aqueles suspiros. E fica pensando, os caras, você saiu com a nega ontem? Putz, saí, aquela mina é show e não sei o quê. O cara fala, até muda o jeito que ele fala. Ele fica o tempo todo falando bem, gente. Outra coisa, gente, quando uma pessoa está apaixonada, quando um homem está apaixonado, sei que com a mulher também, mas vai ficar mais fácil falar do homem. Quando o homem está apaixonado, primeiro, gente, ele não olha para outra mulher. Ele não quer saber da vida de outra mulher. Ele não fica assim, entrando no Facebook de outra mulher. Uma mulher passa, ele não fica olhando para ele. Sabe por quê? Porque ele está apaixonado pela mulher que tem. Isso significa que, quando nós estamos na Boulevard Mundi e apaixonados pela Boulevard Mundi, é uma sugestão, ok? Não fica olhando para outras empresas. Gente, esse Brasil é tão grande, mas tão grande, por mais que a gente cresça, a gente não vai conseguir atingir todo mundo. Tem mercado para muita gente. Sabe? Então você não precisa ficar, eles estão fazendo isso, eles aquilo, porque é impressionante, gente. Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Falei a semana passada e repito, aí no Rio de Janeiro o pessoal gostou, que tem pessoas que ficam numa empresa e falando mal dessa empresa. Tem pessoas que estudam numa faculdade e ficam falando mal daquela faculdade. Tem pessoas que moram num bairro e falam mal daquele bairro, tem um carro. Não entra nessa. Nós estamos nessa empresa, estamos aqui, como eu falei, para ter resultado de gente grande, para mudar a nossa vida. Então não fica olhando para outras, não fala mal, que isso é roubada, gente. Nós aqui temos, é óbvio que nós temos desafios, nós temos algumas coisas ainda a serem resolvidas, porém serão resolvidas. E o que você não pode ter dúvida é que no futuro nós teremos outros desafios, porque é uma empresa feita por pessoas que têm a vontade de acertar, e nesse processo talvez não consiga o resultado que nós gostaríamos de ter.
Mas isso não quer dizer que é uma empresa mal intencionada, feita com pessoas com intenções ruins. Então, pessoal, olhe para essa empresa, olhe o todo dessa empresa. Pense em tudo o que aconteceu. Nós temos 3 meses de vida. Nós não aprendemos nem a gatinhar ainda. É uma empresa nova, mas com resultado de gigante. Porque é uma empresa que nasceu para ser gigante. Então, apaixone-se pela empresa de verdade, gente. Outra coisa, quando a gente está apaixonado e você vê algum erro da sua menina, da sua namorada, você pode apontar os erros. Mas eu acredito que a melhor maneira de fazer isso é apontar os erros com carinho, é apontar os erros com amor. Sabe? Não precisa brigar, ofender, xingar, entrar numa disputa, ficar brigando. Isso é roubada. Sabe? Tem coisas a serem melhoradas e é importante que você, como um associado, um consultor Boulevard Mundo, aponte os erros. Mas nem por isso, gente, precisa ficar colocando você não sei o que, é um absurdo, e xinga a mãe, xinga o pai, entra nisso, porque isso não vai dar certo, gente. Outra coisa, quando o homem está apaixonado, ele quer full time ficar ao lado da esposa dele. Ele quer ficar do ladinho dela, quer estar presente o tempo todo. Sabe, se ele em algum momento ele trabalha fora, sei lá, fica até 6, 7 horas em algum trabalho, ele não vê a hora de chegar em casa para ficar ao lado da namorada dele, da mulher dele, da esposa dele. Aqui é a mesma coisa. Você estando apaixonado pela Boulevard Monte, a minha sugestão, participe de todo o treinamento. Participe de toda a apresentação, seja ela presencial ou online. Sabe, fica olhando, entra no site, entra no Facebook, dê um comentário, uma sugestão. É importante você estar presente, ok? Quando o homem está apaixonado, ele fala com orgulho da esposa dele para os amigos. E eu vou falar uma coisa para você, gente. Fale com orgulho da Boulevard Mundo para os seus amigos. Fale a respeito do marketing, fale a respeito da empresa, fale a respeito de quão lindo, maravilhoso é o cara que dá treinamento. Fala tudo isso para os seus amigos. Sabe, quando a gente está apaixonado, a gente fala, putz, minha mulher é maravilhosa, ela faz isso, é uma guerreira, está comigo, está sempre do lado. É muito legal isso. E quando o homem está apaixonado, ele quer consumir a mulher o tempo todo. Mas essa parte eu vou deixar para lá, tá bom, gente? Isso significa que nós temos que consumir os produtos dessa empresa. Use o seu shampoo, use o condicionador. As meninas aqui, gente, usa os negócios lá que eu não sei como chama, mas é importante usar. Tome o chá, tome o shake, tome o ômega, o multi, não sei o quê. Consuma os produtos. Sabe, é gostoso isso. Quanto mais você consumir, isso é característica de quem está apaixonado, tá? Mas quanto mais consumir, mais vontade vai dar de consumir. Quando a gente vai perdendo a vontade, vai perdendo a paixão, vai consumindo menos e, consequentemente, vai ganhando menos, ok? Eu fiz questão de colocar esse filme aí como se fosse a primeira vez, não sei quantas pessoas assistiram, mas é muito legal, porque essa loirinha aí, gente, ela perde a memória todo dia. Então ela vive o hoje, aí amanhã ela vai esquecer, vai voltar pro hoje na cabeça dela. É um acidente que ela sofreu lá, tá bom, gente? E esse menino aí, Adam Sandler, ele se apaixonou pela menina. Só que ele sabe que por mais que ele fizer hoje, amanhã ela vai esquecê-lo. E sabe qual que é a missão dele, então a meta, o objetivo, o que ele tem que fazer? Conquistar essa menina todos os dias. Olha que legal. É um filme, tá bom, gente? Mas é muito legal isso, o quanto ele se esforça para ganhar a mulher dele todos os dias. Não é fácil isso. A gente sabe, tanto para o homem quanto para uma mulher, não é fácil isso. Mas quando você tem paixão, você faz isso, que é difícil, se tornar prazeroso. Então, meninos e meninas, quando a gente está apaixonado por essa empresa, a gente faz de tudo para todos os dias conquistá-la, ok? Como você faz isso? Falando para as pessoas sobre essa empresa, falando com orgulho, falando das qualidades, fala de produto, fala do bônus, fala de tudo que essa empresa tem de bom e maravilhoso. Mas viva essa paixão todos os dias, ok? Outra coisa importante para a gente conquistar tudo aquilo que nós merecemos conquistar. Comece a ter mais confiança. E eu vou falar, gente, na minha opinião, confiança. Como que é esse lance de confiança? Primeiro, eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Confie em você. Mas confie de verdade em você. Eu fiz questão de colocar essa frase, se tudo der errado, o que você perde? Imagina que você vai contatar, você vai convidar, você vai começar a montar um grupo, você vai ter downline, vai fazer um monte de coisa, mas as pessoas têm medo, falam assim, Wagner, eu não estou pronto, eu não sei fazer, como que eu vou convidar? Comece! Existem treinamentos específicos para contato e convite, tá bom? Existe. Já fizemos alguns e faremos outros. E em breve teremos os vídeos tutoriais, tá bom? Eles existem. É claro que é importante você se preparar, mas faça.
Sabe, tem essa confiança. Fala, eu vou lá. Porque, gente, se der errado, se você for fazer um convite e não sair certo, se você gaguejar, seja lá o que aconteceu, o que pode dar de errado? O que você vai perder? Vai continuar do jeito que está. E o seu papel, se alguma coisa der errado, você pensa assim, bom, vamos lá. Onde eu errei? Faça perguntas fortalecedoras. O que eu posso melhorar? Que estratégia que eu utilizei que deu esse resultado? Aquela pessoa me falou não, em algum motivo eu não fui convincente. O que eu preciso melhorar? É legal que quando você faz a pergunta certa, você tem resposta certa. E quando você tem resposta certa, você tem poder. Então comece a fazer as perguntas certas, mas entre em ação. Então confie em você. Segundo, gente, confie na Boulevard Monde. Confia mesmo. Chegou uma empresa, gente, que veio com proprietários, acionistas muito bem intencionados. Tem um corporativo, e deixando a brincadeira de lado, tem um corporativo muito bem capacitado, pessoal. Sabe, o Martinelli, ele está aí, é um cara que tem know-how. Ele sabe fazer. Ele sabe como fazer. Ele fez esse business e chegou aos maiores cargos da empresa, falando do marketing, a ponto de que hoje ele é vice-presidente. Porque ele não estava trabalhando somente no marketing. Ele não estava do portão para fora. Ele sabe tudo. Ele conhece o plano de marketing, conhece TI, conhece produto, conhece estoque. Então é um cara muito capacitado para o cargo que ele desenvolve. Tem o Tony, gente. Eu não sei quantas pessoas conhecem o Tony. O Tony é um case que eu falo. Em relação ao Tony, tem duas situações. Existem os que gostam e existem os que não conhecem. Tá bom? Porque quando conhece, gosta do cara. O Tony é todo bonzinho, assim, tá atendendo a gente, tá um trabalho muito difícil, muito responsável, ele tá dando conta do recado, tá bom? Tem eu, que tô aqui, a André, assim, é complicado porque ela é minha esposa, mas tem o Degivaldo, Alda, então tem um time, gente, muito legal, confia nessa empresa, ok? Terceiro, confia nesse país. O Brasil, gente, mais uma vez falando, é um país com um PIB de 8 trilhões de reais, é muita grana. 200 e poucos milhões de pessoas. A população economicamente ativa do Brasil é mais de 100 milhões de pessoas. Tem gente pra caramba nesse país. Se der gripe no Brasil, dá pneumonia na América do Sul todinha, porque a nossa economia é forte. E tem gente com grana. Eu sei que quando a gente olha a internet, o jornal, alguma coisa assim, vê os números, de repente, eles não estão satisfatórios. E olha, Wagner, tem desemprego, tem isso, só que para nós que estamos num segmento onde a pessoa pode fazer o salário dela, gente, isso é uma benção. Então comece a acreditar nesse país. Não compre essas mentiras que algumas pessoas estão vendendo. Ok? Porque isso vai influenciar o seu pensamento, influenciar a sua emoção e, consequentemente, influenciar o seu resultado. Pense o seguinte, poxa vida, aquele cara está com medo de perder o emprego, aquele teve o salário reduzido, aquele não está conseguindo vender, eu tenho a solução para esses caras. Olha isso, gente. Isso é uma benção. Então confia nesse país, ok? Em quarto, isso que eu coloquei de baixo para cima, confie em Deus. Comece a acreditar que Deus quer o melhor para você. Comece a acreditar que quando Ele te fez, Ele não pisou na bola. Eu acredito, gente, eu li logo no comecinho da Bíblia estava escrito assim, e disse Deus, e viu Deus, que tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele te fez para você detonar. Ele te fez para você viver uma vida em abundância. Ele te fez para você dar bom testemunho, sabe, ser feliz, ser um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um filho maravilhoso. Precisamos acreditar nisso, gente. Eu não sei da sala, que gente, tem mais de 200 pessoas na sala, eu não sei quantos de vocês têm filhos. Mas para vocês que têm filhos, pensa o quanto você ama o seu filho. Pensa o seguinte, gente, seu filho te pede alguma coisa e você quer dar. E se você não dar, tem duas razões. Ou você não pode dar, ou você sabe que você não vai dar, porque aquilo não é o melhor para ele, ok? E nós amamos nosso filho, nós fazemos tudo pelos nossos filhos, tudo aquilo que nós podemos. Só que nosso amor, ele é limitado, ok? Deus nos ama de uma forma incondicional. E Deus pode fazer qualquer coisa. A gente acreditando ou não, mas ele pode, tá bom? Aí seu filho chega e fala, pai, eu quero um Xbox, não sei o que, não sei o que. Você chega e fala assim, puxa vida, não tenho dinheiro, não posso. Beleza, acontece, tá bom? Só que Deus tem grana para isso, abrindo para aspas aqui. Deus pode te dar tudo. Então confia nele. Confia que ele quer o melhor para você. Você vai andar, você vai para uma guerra, ele está contigo, ok? Vamos desenvolver essa confiança. Terceiro, gente, crença. Nós somos aquilo que acreditamos. Se você acredita que é um vencedor, vai ser um vencedor. Então, uma coisa é você confiar. Você vai, confio, vou. Outra coisa é você ter aquela crença que está inserida em você. Eu vou dar um exemplo. Para as pessoas que dirigem,
Sabe, você vai chegar e falar assim, caramba, eu vou dirigir, tá chovendo, o carro tá com o pneu meio careca, poxa vida, mas acho que dá. Você tem confiança de que você vai, mas você tem a crença de que sabe dirigir. Então, insira essa crença de que você, entrando em ação, você vai ser muito, muito bem remunerado, gente, ok? É importante isso. E como fortalece a crença? Existe um ciclo da crença, tá? Você começa, a semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Começa a falar as coisas que você gostaria de ser. Eu até dei a sugestão aqui do novo eu, a Andrea também falou na TPM sobre o novo eu, mas começa a fazer isso. Começa a falar que você é uma pessoa muito próspera, que você é responsável, tem um grande grupo, que você é um excelente líder. Começa a falar isso a seu respeito. Fala constantemente. Se em algum momento os seus resultados não estiverem congruentes com aquilo que você está falando, tem duas coisas para você fazer. Ou você muda a fala ou melhora o resultado. Minha sugestão, se você achar uma afirmação positiva para você, não mude essa fala, então aumente seus resultados. Porque se você chega e fala assim, eu sou muito próspero e de repente seu resultado não está legal, você começa a ficar em conflito aqui e fala, caramba, eu estou falando que sou próspero, mas eu estou sem grana. Você não pode mudar o discurso. Gente, eu sou pobre. Não pode fazer isso. Você tem que começar, eu estou falando que sou próspero, então o que eu preciso fazer para ser próspero? É aumentar meu grupo, é contratar, é convidar. E você começa a entrar em ação. Isso é uma pergunta fortalecedora, ok? E você descobre que se você entra em ação um pouquinho, você tem um pequeno resultado. Você entra em ação mais ou menos, tem um resultado mais ou menos. E quando você entra muito em ação, o resultado é grande. E aí quando vem o resultado, sabe o que isso fortalece? A sua crença. Ok, gente? Então é importante você começar a trabalhar para melhorar, fortalecer e mudar essa sua crença. Porque o oposto é verdadeiro. Quantas pessoas acreditam que está todo mundo sem dinheiro? Quantas pessoas acreditam que nenhum amigo dela quer fazer marketing multinível? E quando a pessoa acredita nisso, sabe o que acontece? Ela não contata e ela não convida, porque ela tem uma crença de que não vai funcionar. E sabe o que acontece? Não funciona. E aí o resultado é negativo e isso aumenta a crença da pessoa de que está todo mundo sem dinheiro. Só a gente pensar nesse ciclo, tá bom, gente? É importante que você comece a trabalhar na sua crença. Próximo passo, estratégia. A estratégia é como nós organizamos os nossos recursos. Pessoas de sucesso sabem exatamente o que querem e elas têm um planejamento detalhado para chegar aonde desejam. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de estratégia. Eu vou fazer isso aqui de uma forma en passant. Olha que palavra bonita, gente. En passant, tá bom? De uma forma resumida isso aqui, porque nós temos um treinamento exclusivo para os líderes a respeito disso. Lembra que isso é um exemplo, tá bom, gente? Você pode fazer no Excel, você pode fazer no papel, você pode fazer no computadorzinho, do jeito que você quiser. Mas é importante que você comece a tabular o seu grupo. Gente, é bem simples. Você é um profissional, você é um empresário. A gente roda o Brasil todo na Boulevard Monde. E a gente vê algumas apresentações, fala assim, quem vai para fazer a apresentação hoje? Aí tem gente que fala, caramba, não sei, talvez o Pedro, talvez o José, ok. Quem que vai trazer o Data Show? Ah, geralmente o Antônio traz, ok. Quem que vai cuidar da sala? Ah, não, ele se ajeita. Sabe, gente, um negócio bem amador. E quando a gente trabalha de uma forma amadora, nós temos resultados amadores. Então comece a olhar para o seu grupo. E você agora, gente, pensa de você para baixo, ok? É importante isso. Normalmente as pessoas ficam exigindo alguma coisa do upline, a não ser que você acabou de entrar na empresa e você não tem grupo. Aí eu até entendo. Mas é importante você já começar do jeito certo. Comece como profissional. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando o derramamento, esperando isso, esperando aquilo, esperando um monte de coisa. Não fazem nada, gente. É óbvio que elas vão esperar a grana na conta também, ok? Então eu dei um exemplo aí. Vamos falar semana tal, a primeira semana, tá bom? Onde terá uma apresentação presencial. É claro que isso foge um pouquinho do nosso controle quando a gente fala de apresentação online. Então, eu vou falar especificamente da apresentação presencial, ok? Você coloca lá semana tal, vai ter uma apresentação na, sei lá, quinta-feira, ok? Faz uma listinha com o nome de todos os seus downlines. Então, esse DL que vocês estão vendo é downline, ok? Uma listinha com o nome de todos os seus downlines. Se você já tiver um cargo bem legal na empresa, fala, Wagner, eu tenho um monte... É bem simples, tá bom, gente? Vai para o próximo status, um status abaixo do seu e delegue isso para eles também. Ensina que eles façam também. Tá bem simples isso. Coloca o nome de todos aí. E aí o que você vai fazer, gente? Na coluninha da direita, coloca assim, convidados. E aí eu coloquei a Ana Maria. Quantos convidados a Ana Maria tem para a nossa apresentação de quinta-feira? 0.
Então, é óbvio que se a Ana Maria não tem convidado, a presença é zero, tá bom? A presença aqui que vocês estão vendo é presença do convidado, tá? Não da Ana Maria, que é de extrema importância, que mesmo sem convidado, a Ana Maria vá a uma apresentação. Bem simples, tá? Isso é seu papel, líder. Como que a gente faz isso, gente? Se a apresentação for numa quinta-feira, na segunda e na terça, já ligue para os seus downlines. E aí, Ana, tudo bem? Tudo? Ah, que bom, tá com saudade de você, a gente tá começando, olha, uma bênção, uma honra ter você na equipe. Ana, me fala uma coisa, quantos convidados você tem para quinta? Simples assim, tá bom, gente? Então, a Ana não tem nenhum convidado, não teve nenhum convidado na presença, óbvio que o fechamento da Ana é zero. Aí a gente vai para Beatriz. A Beatriz te falou para você, olha, eu tenho 2 convidados, você show, parabéns, Beatriz, não sei o quê. Qual que é a minha sugestão nesse caso, gente? Pergunte para a Beatriz, lembra que você é o líder, tá bom? Pergunte para a Beatriz a respeito desses 2 convidados dela. Oi, Beatriz, quem são esses convidados? Fala o nome para mim. Aí a Beatriz vai falar, é o João e a Maria. Beleza, anota, gente. João e Maria. Porque o que vai acontecer? Quando chegar na quinta-feira, você não conhece nem o João, nem a Maria. Você não conhece. Mas você conhece a Beatriz. Ela é uma downline sua, ok? E aí, a hora que a Beatriz chegar com 2 pessoas, essas pessoas são o João e a Maria, gente. Bem simples. E você, como líder, com a sua roupa de líder, com a sua postura de líder, com o seu andar de líder, chega até a pessoa e fala, João, bom dia, boa noite, meu nome, fala o seu nome, fala, olha, a Beatriz me falou muito bem a seu respeito. Parabéns pela decisão, João. É um prazer ter você aqui. Teremos a nossa apresentação e no final a gente conversa. E faço o mesmo com a Maria, gente. Imagina você fazendo isso com os convidados. Lembra, gente? Eu sei que sempre tem aquela pessoa que vai dar um trabalho. Claro que dá trabalho. Por isso que eu falei, você já é diamante, você não vai conseguir fazer com todos os seus downlines, não tem jeito. Mas você pode dividir isso com esmeralda, com safira, você pode fazer isso, gente. Ok? Mas imagina você com essa postura. Isso é liderança. E aí o que acontece, gente? A Beatriz, voltando aqui por causa da Beatriz, do que está na planilha, tá bom? Ela tem 2 convidados, mas só um apareceu. Quando eu fiz o upload, mudou aqui, mas é presença, tá? Só um convidado da Beatriz apareceu, tá bom, gente? E aí teve um fechamento. Já é show de bola. E aí tem o Carlos. O Carlos tinha 3 convidados, só um apareceu, tá bom? E aí vem o Diego. Olha o caso do Diego aqui, gente. O Diego falou para você assim, olha, meu líder, eu tenho 5 convidados para quinta-feira. Você vai ver que quando você começa a desenvolver isso, quando você começa a ligar para os seus downlines, lembra, pessoal, nós trabalhamos com marketing de relacionamento. Ok? Então você precisa ter um bom relacionamento com seus downlines. Você liga para o Diego fala, olha, eu tenho 5 convidados. Você, yes, parabéns, Diego, cara, nós vamos detonar. Desse jeito você chega a diamante aí em poucos meses. Cara, que legal, parabéns. Me dá o nome desses convidados. Você vai ver que geralmente a pessoa fala, o nome é... depois eu te passo, você vai ver que muitas pessoas às vezes forçam, exageram um pouquinho. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque o Diego sabe que você vai ligar para ele de novo. Então da próxima vez ele não vai dar essa pisada na bola. Há 2 semanas nós falamos sobre a liderança, a forma de falar com os downlines é importante. Não vai brigar, não vai chegar e falar, Diego, você está mentindo, né? Cara, desse jeito você vai ser um perdedor, você está lascado, você nunca vai vencer na vida desligar. Não pode fazer isso. Deixa ele perceber, isso é coach, tá bom, gente? Deixa ele perceber que ele pisou na bola. E aí semana que vem ele não vai mais fazer isso. Mas vamos pegar aqui de novo o caso do Diego. O Diego falou para você que tinha 5 convidados. Aí não apareceu nenhum, gente. E é óbvio que não teve nenhum fechamento. Aí vem o Ernesto. O Ernesto falou que tinha 4 convidados, só apareceu um, não teve fechamento. E o Fabiano tinha um convidado, apareceu um, teve fechamento. O Fabiano deu 100%. Ótimo. Você tem esses números contigo, ok? Você como líder. Eu sempre falo, gente, que é o seguinte. Os números estão à disposição para todas as pessoas. A função de um líder é descobrir o que fazer com os números. Tá bom? Os números estão aí. Agora, como devemos proceder agora? Você como líder, você precisa ver o seguinte. Por que é que algumas pessoas não estão convidando? Você precisa descobrir isso. Por exemplo, por que a Ana Maria não convidou ninguém? Será que a Ana Maria entrou nesse negócio somente para fazer venda? Será que a Ana Maria não sabe convidar? Será que a Ana Maria não acredita nesse negócio? Quando você começa a ver as pessoas que não estão convidando, você consegue separa as pessoas que não estão convidando, e aí você como líder pode dar um treinamento de
convite para essas pessoas. Você vai juntar o seu grupo e ensinar a convidar, gente. Olha o papel de um líder como que é. Então você vai lá e junta as pessoas e mostra, ok? Algumas pessoas estão convidando, vamos imaginar que o Diego falou a verdade para você. O Diego realmente tinha 5 convidados, só que ninguém apareceu. Então o Diego está convidando, mas talvez ele não esteja fazendo uma confirmação ou está convidando de forma errada. E você precisa descobrir também, ok, gente? Aí, na minha opinião, outro treinamento que você tem que dar uma olhada. Se uma pessoa convida na primeira semana, os convidados vão, não há fechamento, você como líder precisa começar a adotar o que a gente chama de medida preventiva. Existem 2 medidas, gente, preventivas e corretivas, tá bom? Vou falar aqui. Você começa a adotar a medida preventiva. Então eu vou dar o exemplo aqui do, sei lá, a Zilma. A Zilma convida na primeira semana, o pessoal vai e não fecha. Convida na segunda semana, os convidados dela vão e não fecha. Convida na terceira semana, os convidados vão e não fecham. A grande chance de que a Zilma desista desse negócio. Isso se você não adotar uma medida preventiva. Logo na primeira semana, quando a pessoa convidou, o convidado foi e não fechou, o seu papel como líder é sentar com ela e falar assim, ó, é assim que acontece. Não são todas as pessoas que você convidar que vão aderir ao nosso sistema, ao nosso programa, à nossa empresa. Você está no caminho certo. E, se você como líder identificou alguma coisa errada no convite da Zilma, se você convidou pessoas que não querem fazer, que não tem, seja lá o que for, você tem que apontar os erros também. Lembrando, gente, com carinho, com amor. De repente você fala, poxa, Zilma, você convidou aquela senhora que não tem condições, não vai fazer o negócio, não tem nada. E é óbvio que é até melhor que ela não entre. Ok? Mostra para as pessoas onde estão os erros. Outra coisa que você, como líder, pode fazer olhando os números aí já, gente. Todo mundo tinha convidado, gente. Tá bom? Todos os seus downlines aí tinham convidado. Todos. Número expressivo. E aí, o Zé fez a apresentação de negócios, tá bom? O Zé. O dia que o Zé fez uma apresentação, 20% dos convidados assinaram o contrato, entraram para a Boulevard. Ótimo, você anotou, show, na apresentação do Zé, 20%. Na semana seguinte, o Pedro faz a apresentação. E quando o Pedro faz a apresentação, 50% dos convidados entram para a Boulevard. As luzes amarelas acendem. Você não pode ser radical e falar, o Zé nunca mais faz a apresentação, tá bom, gente? O líder, mas fique atento. Deixa o Zé fazer a apresentação de novo. Se os números persistirem, se quando o Zé faz uma apresentação, os números são baixos, os números de fechamento são baixos, o seu papel como líder é ter uma intervenção aí já. Ou você faz a apresentação, ou treina melhor, vê onde ele está errando. Às vezes ele fala demais. Nós falamos aqui a semana passada, gente. Tem pessoas que vão para o palco para falar deles. Isso é roubada, tá bom? Lembra que nós estamos interessados em almas e não em palmas. Então veja quem é que está fazendo a apresentação e vai lá e adota as medidas corretivas. Muda isso, porque pensa na situação do downline, do associado. Ele fala assim, poxa, quando o cara faz a apresentação, lá os números não são bons. Logo, quando ele fizer a apresentação, eu não levo o convidado. E aí seu grupo começa a desmoronar, gente. Ok? Tem várias atitudes que nós podemos ter com os números. Mas como eu falei, hoje não é um treinamento específico para isso, eu só quis fazer um resumo daquilo que você pode fazer de uma forma simples. Mas o que eu peço para vocês, estão me ouvindo, gente? O Alex falou que travou, eu não sei se eu estou falando sozinho, se eu travei, se eu não travei. O Kleber falou que tá bom, obrigado Felipe, obrigado Paulo. Valeu Barreto, então é uma pena do Kleber, do menino travou. Mas vamos lá, gente. Então aqui é uma planilha de forma simples para você olhar o seu grupo. Independente de quantas pessoas tem no seu grupo, tá bom? Tem 3, 4, 5, começa a fazer isso, gente. O mais importante disso, é uma das primeiras coisas que eu falei aqui, é a sua postura de ligar para os seus downlines falando, oi, tudo bem? Olha, quinta-feira vai ter uma apresentação maravilhosa no local tal. Quantos convidados você tem? Se de repente a apresentação é na quinta e você já liga na segunda, você chega e fala assim, olha, ainda dá tempo. Se você precisar de alguma ajuda, conte comigo. Pega a sua lista. Lembra que um dos 8 passos é a lista, tá bom, gente? Sonho, lista, tá bom? Pega a sua lista, liga para as pessoas, eu tenho certeza que vai valer a pena. Aí você dá uma pilhada na pessoa, depois liga na quarta de novo. E aí, mudamos os números, consegue ter os convidados? Você está presente no seu grupo, gente. Isso é importante, porque as pessoas carecem de líderes, ok? Então, dê uma olhada nessa tabelinha aí simples, mas coloque isso em prática, ok? E o último passo que eu quero falar aqui, gente, hoje eu vou terminar 8:55, tá bom, gente? Da outra vez eu peço até desculpa para o Ivan que eu
atrasei um pouquinho, mas vamos lá. O último passo que eu quero falar aqui é a importância de você entrar em ação. Ação é a palavra geradora do sucesso. Quem ficar parado esperando as coisas acontecerem, corre o sério risco de ficar literalmente parado para sempre. Só, a gente está num ritmo maravilhoso. Todos os dias tem gente se qualificando para o cruzeiro, gente, é impressionante. Sabe, muita gente já para Cancún. A empresa está num momento gostoso, então não espera isso. Não espera, eu vou ver no futuro, não sei o quê. Não entra nessa. Vamos entrar em ação. Norman Vincent Peale tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte: nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Seja um líder que lidera pelo exemplo. E para mostrar como que isso é possível, eu coloquei aqui, gente, uma frase que vou pedir para que os líderes coloquem isso em prática. E na semana que vem vocês me falem a respeito, tá bom, gente? Você tem a sua lista quente, tá bom? A gente sempre fala, sei que quem é líder sabe da importância da lista. Lista bonitinha, feita à mão, andando contigo. Você sai para almoçar, conhece o cara do caixa, conhece o garçom, conhece o atendente, conhece todo mundo. Você está sempre conhecendo gente nova. Por isso que tem que andar com a lista, tá bom? Você tem a sua lista. Porém, existe também aquela coisa de você não perder a oportunidade momentânea. Imagine a seguinte cena. Você vai no shopping, tá bom? Põe uma roupa legal. O que eu vou falar agora, gente, se você fizer, faça levando em consideração o marketing pessoal, ok? Cuide da sua aparência, da sua roupa, do seu andar, a forma com que você fala, a forma com que você anda. Porque às vezes, imagina o cara coloca uma roupa legal, mas sai falando besteira, rindo alto, sabe? Comendo de boca aberta, isso é roubada. Cuidado, o marketing pessoal é muito importante. Lembra que tudo é marketing, mas as pessoas vão comprar em primeiro lugar você, ok? Leve em consideração o marketing pessoal. E aí para as meninas... Para vocês, aí o bicho pega mais ainda, meninas. Porque às vezes está com uma saia muito curta, um decote aqui assim, muito grande. Isso não é legal. É legal para outros momentos. Mas já que nós estamos falando de trabalho, isso não é legal, ok? Cuide da sua aparência. Mas imagina que você vai lá no shopping, entra lá o menino, vou comprar um terno, uma camisa, não sei o quê. Entra na loja. Se você perceber que o vendedor que vem te atender é proativo, é um cara legal, dinâmico, conversa bem... e fala, não, fica à vontade, não sei o que, você fala, caramba, esse cara no marketing ia detonar. Olha para esse cara, sabe, um aperto de mão, como é seu nome? Aí ele vai falar o nome dele lá, Zé, dá um aperto de mão firme, olhe nos olhos dele e fala assim, Zé, eu trabalho no marketing de uma empresa que atua no segmento de saúde e bem-estar. Eu estou procurando pessoas empreendedoras que estejam dispostas a ganhar algo em torno de R$5.000 por mês. Você conhece alguém? Pensa o que vai acontecer com o cara se você fizer assim. Sabe, olhando direto para ele nos olhos e falando assim com convicção. Lembra da confiança, certeza, convicção? Eu trabalho no marketing de uma empresa que atua... Eu dei um exemplo aqui, gente, mas você pode mudar o texto, tá bom? Trabalho no marketing de uma empresa que trabalha com perfume, com shakes. Você fica bem à vontade com isso, tá bom? Eu sou um consultor de uma empresa que atua no segmento de saúde. Fica bem à vontade, tá bom? Esse texto ele é flexível. O mais importante é essa parte de baixo aqui. Você fala, eu estou procurando pessoas empreendedoras, que sejam dispostas a ganhar algo em torno de R$5.000 por mês a mais, você pode falar, ou como renda extra, tá bom? E aí você dá essa pausa, olha nos olhos dele e fala assim, você conhece alguém? Imagina, gente, você fica o dia inteiro no shopping, não vou nem falar o dia inteiro, imagine que você fica amanhã no shopping, a partir da manhã, das 10 a 1, por exemplo, tá bom? Entrando de loja em loja, conversando com as pessoas. Quantos nomes você pode pegar? Porque se de repente você fala assim, algo em torno de R$5.000 por mês, você conhece alguém? Se o cara olhar para você e falar assim, não conheço ninguém, show, pessoal, você sabe que esse cara não é um cara ideal para estar com a gente. Mas eu tenho certeza que a maioria vai falar assim, quanto? Você fala, algo em torno de R$5.000 por mês. O cara pira. O cara fala, pô, irmão, isso me interessa. Você fala, te interessa mesmo? Você é empreendedor? O cara vai falar, sou. Você fala, ok, me dá seu nome e seu telefone. E aí tem aquela velha sacada, né? Você fala assim, ó, não vou te prometer nada, mas assim que possível, meu diretor liga para você. E aí você pode até pedir para o seu upline ligar. Pensa, gente, você fica a parte da manhã num shopping fazendo isso. Só a parte da manhã. Miseravelmente, com 20 nomes você sai. Ok, gente? Com 20 nomes. Agora imagina que na semana seguinte, o seu upline liga para essas pessoas, fala assim, Zé, você conversou com o meu consultor, aí fala o seu nome, né? E você falou que é empreendedor e está disposto a aumentar a sua renda, não é mesmo? O cara fala assim, você está livre na próxima quinta? Isso é simples, objetivo e direto. É só a gente trabalhar com os números. Poxa vida, se você pegou 20 nomes, vamos imaginar que desses 20, só metade desses 10 pessoas vão à apresentação. Vamos imaginar que dessas 10, só 5 fecham o negócio. Não valeu a pena?
Você ficou uma manhã no shopping center e na semana seguinte tem 5 novos consultores na sua equipe. E você duplica isso para a sua equipe. E aí, olha o crescimento que nós podemos proporcionar, gente. Se você entrar em ação, o resultado aparece, gente. Não tem jeito. Falei semana passada no Farol aqui, é que quando tá fora de São Paulo não é farol, é semáforo, sinaleira, não sei. Tem gente vendendo carregador de celular, amendoim, chiclete, os caras vivem disso e vivem. Imagina a gente que tem um produto maravilhoso, numa empresa maravilhosa, como que a gente pode viver? Quantas pessoas vão querer estar ao seu lado, gente? Okay? Você fazendo isso, por isso que é importante que eu falei da ação. Você fazendo isso, você quebra até uma das maiores objeções dos downlines, falar, mas eu não tenho mais quem convidar. Primeiro que é o seguinte, gente, sempre tem gente para convidar. Eu acho quase impossível uma pessoa estressar a lista de nome dela, sabe? Pegar a lista todinha, falar, eu já convidei todo mundo que eu conheço. Eu acho muito difícil isso acontecer. E quando uma pessoa dessa fala para você, eu já convidei todo mundo, você fala, você convidou seu vizinho da esquerda? Você convidou seu vizinho da direita? Você convidou seu vizinho de cima? Convidou seu vizinho de baixo? Começa a perguntar, você convidou seu cabeleireiro, padeiro, açougueiro? A pessoa vai, ela mesma vai vir falar, é mesmo, né? Ainda tem esse. E, se mesmo assim a pessoa fala, já convidei, e você fala, beleza, você vai na igreja aos domingos? O cara fala, vou. Fala, o que você acha domingo que vem? Ir em outra igreja. Você pode continuar na mesma denominação, ok, show. Mas vá na igreja de outro bairro, para você conhecer pessoas novas. Corte o cabelo com outro cabeleireiro. Começa a ir em outro posto de gasolina, em outro mecânico. Sabe, precisa conhecer gente nova. Gente. A gente conhece pessoas todo dia. Se a pessoa for simpática, educado, sorridente, ela vai conhecer pessoas novas todos os dias, ok? Mas, mais uma vez falando, se mesmo assim ele fala, não, tá difícil, não sei o quê, mostra para a pessoa como fazer aí contato frio. Sabe, se for o caso, depois que você tiver mais confiança no texto, um texto que você adaptar a seu estilo, vai lá, faz um dia, faz outro dia, a hora que você estiver bem confortável, e lembra, gente, da crença, você faz isso, dá resultado, isso fortalece a crença. E aí você vai fazer de novo. E aí a crença aumenta, mas ainda não tem problema dos que falarem não. Você não tinha aquele cara mesmo, ele não estava na sua lista, ele não era um prospect que você iria trazer para o negócio, então não tem problema que dê resultado negativo. Nós somos focados no positivo. E a hora que dar os resultados, isso fortalece a sua crença. Você fala, caramba, o negócio funciona. A semana que vem você não vai ficar só a manhã toda no shopping. Você vai ficar amanhã e à tarde. E você vai para outro shopping, você vai para outro lugar. E você vai ter muita gente para contatar e convidar, gente. E o seu grupo vai ver o seu crescimento e aí você pode ensinar o seu grupo. Depois, se tiver um downline seu que está com resultado ruim, mas que você acredita naquela pessoa, pega essa pessoa e fala, vamos lá que nós vamos no shopping hoje. E fala para ele ficar calado. Tá bom, gente? Fala para ele colocar uma beca legal, fica calado. Aprende como se faz. E você detona. E aí, seu resultado aumenta, o cara fica pilhadão porque ele aprendeu com você fazendo e ele vai fazer também. Seu grupo vai explodir, gente. Você vai detonar quando você fizer isso. Ok, gente? Então, entre em ação mesmo. Não fica deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos chegar e falar assim, eu vou fazer isso. Ah, por quê? Porque você precisa fazer isso. Eu tenho certeza que quando a gente fala dos 8 passos, você sabe que o primeiro passo é o seu sonho. E se você não entrar em ação, você não vai realizar os seus sonhos. Então, mais uma vez, gente, independente de qualquer coisa, independente de treinamento, de apresentação online, apresentação presencial, independente de qualquer coisa, lembre dos seus sonhos. E para você realizar os sonhos, você precisa fazer isso. Você precisa entrar em ação. Você precisa controlar o seu grupo. Nós podemos ganhar dinheiro aqui vendendo ou montando uma equipe. Ou das duas maneiras, que na minha opinião é melhor ainda, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro das duas equipes, mas é focar em crescimento de grupo, detona, vai lá e faz isso e mostra para as pessoas. E eu vou te dar mais uma razão para você fazer isso. Dia 26 de setembro, nós teremos a nossa convenção aqui em São Paulo, 2.500 pessoas. Está na hora de você considerar a possibilidade de você ser chamado no palco e reconhecido como Diamante Boulevard Monte. Está na hora de você pensar o que é que você precisa fazer para que isso se torne realidade. E aí você chega e fala assim, caramba, são esses os passos? Eu vou seguir esses passos. Eu vou detonar. Lembra do Bruce Buffer, que foi a primeira tela que eu coloquei aqui? It's time! Imagina que depois de um It's time vem o seu nome. E você recebendo lá rosas, flores, prêmios, sendo bem tratado, paparicado e mimado. Está na hora de você viver essa vida. Quantas vezes, agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho, quantas vezes você viu alguns diamantes sendo reconhecidos? Quantas vezes você viu algumas pessoas ganhando muita grana? Quantas vezes você contatou e não teve resultado? Quantas vezes você contatou, convidou, apresentou e de repente não deu certo? Então, chega!
Está na hora de você colher os frutos. Então, da mesma maneira como você precisa entrar em ação, eu vou falar aqui, você merece colher esses frutos. Considere a possibilidade de que no dia 26 as cortinas estarão lá à sua disposição. 2.500 pessoas te aplaudindo. 2.500 pessoas torcendo por você. 2.500 pessoas vendo o que você conquistou. Você fez acontecer. Comece a imaginar isso. São Paulo, dia 26 de novembro. Eu vou estar lá. Colocar o PIN de diamante. Diamante, Blue Diamond, Black Diamond, Crown, Safira, Esmeralda. Vai ser um negócio maravilhoso. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Entrem em ação. Não fique deitado eternamente berço esplêndido. Eu tenho certeza que a vida trata muito melhor os vencedores. E você que está aqui, você se colocou à disposição para ficar 1 hora nos ouvindo. Você parou o seu tempo para ficar aqui. Eu agradeço, agradeço e respeito muito por você ter feito isso. E falo, gente, vamos colher os frutos. Vamos detonar. Vamos fazer acontecer. A Boulevard Monde veio para ficar. Veio para tratar muito bem os vencedores. E eu sou um cara privilegiado. Eu sou um cara abençoado por estar trabalhando numa empresa como essa e ter pessoas como vocês ao meu lado. Ok? Muito obrigado pela presença, obrigado pela participação. Quero dizer que nós amamos todos vocês e que Deus nos abençoe. Valeu, pessoal!